Hoje a nossa lição é a lição de número 11. Esse mês, 16 de março, né? 16 de março de 2025. A salvação não é obra humana. Essa lição aqui é muito importante. Assim como as outras, né? Mas essa daqui tem um teor de importância maior porque as pessoas condicionam muitas das vezes a salvação por obras humanas. E não tem como você condicionar. Não tem como. Eu sempre costumo dizer que não tem preço nenhum que pague aquilo que não tem preço. Aquilo que tem valor, porque a salvação, a morte de Cristo tem um valor, não é preço, é valor, é totalmente diferente uma coisa da outra. E essa lição traz pra gente um esclarecimento muito amplo, muito legal. Eu espero que eu consiga trazer um aprofundamento. Eu fiz um estudo aqui, eu falei, deu 2 folhas, né? Quando eu fui imprimir era 4 folhas já. Fiz uns resumos aqui, umas separações. Eu creio que Deus vai abençoar o nosso entendimento essa manhã. Conto também com a colaboração, como sempre, dos nossos alunos professores, né? São mais que alunos. Nós tivemos uma contribuição muito boa no domingo passado. E uma linha de raciocínio que o nosso irmão Darlan trouxe, aquilo ali foi fantástico. Então, toda contribuição é bem-vinda, tá bom? Então, o título da lição é: Salvação não é obra humana. O texto áureo diz o seguinte: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. A verdade prática: a salvação é um ato de graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. E já fazer a leitura em classe? Como de costume, faço o primeiro, os irmãos vão seguindo. Gente, Efésios 2, 1 ao 10. Versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que no tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe dos protestados, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu santo amor, pelo seu muito amor, porque nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos iniciar aqui então. Vamos fazer uma análise bem rápida aqui sobre essa leitura de Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Aqui ele começa a falar sobre e vos vivificou. A palavra vivificar é o sentido de trazer vida, dar vida. Estando nós mortos em ofensas e pecados, ou seja, estamos separados de Deus, as nossas ofensas. E a ofensa nada mais é tanto você causar mal a alguém por meio de palavras ou gestos, ou você também receber o mal de alguém. No entanto, a gente observa que lá na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a ofensa já fazia parte da natureza pecaminosa do ser humano. Era ofender as pessoas e principalmente ofender o Criador, porque o pecado, quando a gente observa literalmente, ele não ofende a natureza só humana, ele ofende o Criador da natureza. É como você estivesse dizendo para Deus que o que nós fazemos, por exemplo, que nós fazíamos quando estávamos distante da glória de Deus, vivia sob o domínio do pecado, pecava, se aprofundava no pecado, como se tudo que Deus tivesse feito não tinha sentido nenhum e estava tudo errado, então a gente tem que fazer do nosso jeito. E a gente sabe que não é assim. Tudo tem que ser feito conforme Deus quer que seja feito, né? Então a gente via nessas ofensas, nossos pecados, que é o verso primeiro que fala. E pecado a gente até comentou no domingo passado, o sentido mais claro de pecado seria errar o alvo, né? E a gente vê aqui no verso 2, e ele fala para os Efésios, né, que em outro tempo eles andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, quando a gente observa o que é o curso do mundo, o que o mundo vai levar a gente? Para distante da nossa natureza criada por Deus, que é o quê? Afastado do pecado, distante do pecado, distante do domínio do pecado. Então o curso desse mundo vai totalmente ao contrário. O curso desse mundo não é que a nossas próprias vontades carnais, dando lugar talvez aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias vontades carnais, dando ouvido a principados e potestades. Que a gente sabe que existe um mundo espiritual muito alto. Eu sempre costumo dizer que no mundo espiritual não tem folga, não tem férias. Eles trabalham 24 horas por dia, no nosso horário, 24 horas por dia, para destruir aqueles que se afastam um pouquinho da presença de Deus. Então Paulo fala para eles que eles andavam segundo o curso do mundo. Ou seja, quem andava, hoje não anda mais. Ele está falando aqui do passado. Vocês andavam, em outro tempo vocês andavam. E assim é nós. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo. Agora nós não andamos mais. Nós andamos segundo a vontade de Deus. Porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Muita gente fala, nossa, mas eu estou passando uma dificuldade na presença do Senhor. Mas Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então a gente tem que tentar entender alguns aspectos que muitas das vezes o que nós passamos é consequência daquilo que nós fazemos. E Deus permite que nós passemos por certas situações para a gente poder entender que nós não somos super crentes, que é muito comum. A gente não é super crente, a gente não é todo sabedor da história, a gente não é aquele crente que ninguém pode chegar perto da gente, que a gente é santo. A gente não pode ir para qualquer ambiente. Claro que tem ambientes que podem destruir a nossa vida, pode destruir a nossa fé. E a gente sabe que os nossos ouvidos têm que estar sempre atentos à voz de Deus. Então se a gente vai para um ambiente que corrompe a nossa audição e traz para a nossa mente coisas que não nos trazem esperança, automaticamente a gente tem que se afastar, de certa forma, se afastar disso. Mas Paulo fala aqui que existia também os segundo, pra você ter ideia, eles andavam no curso do mundo, segundo o curso do mundo, e segundo o príncipe das potestades. O que traz aqui pra gente é o quê? Governos malignos espirituais. Olha pra você ter ideia, se você anda segundo o curso do mundo, você vai estar andando segundo a vontade de quem? Do inimigo. Segundo a vontade dos governos malignos espirituais. Você vai estar andando segundo a vontade do inimigo. Então o curso do mundo nada mais é o quê? Fazer a vontade da carne, fazer a vontade dos desejos, fazer a vontade dos seus prazeres carnais, porque na nossa carne não existe apesar que Paulo fala, que na nossa carne tem a lei carnal. E qual é a lei carnal? Pode fazer tudo o que você quer, que não vai te trazer mal nenhum. Pode fazer o que é bom para você, porque Deus te deu liberdade.
Isso que o inimigo coloca nos nossos ouvidos. Então, a importância da gente sempre conhecer, prosseguir em conhecer, se aprofundar em conhecer, para a gente entender como funciona a nossa vida, como funciona a parte da presença de Deus na nossa vida e o que o mundo pode oferecer para nos afastar dessa presença. Porque essa presença que nós temos hoje, ela vai nos conduzir aonde? Para a salvação das nossas almas. Para o perdão, já conduziu para o perdão dos nossos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. A lei durou até Jesus. Jesus venceu a morte, cumpriu toda a lei, coisa que nenhum ser humano teria capacidade de fazer. Para quê? Para que a gente pudesse ser salvo pela graça. Olha só, se a gente não conseguiu cumprir a lei, e quem dirá que nós iremos conseguir a nossa salvação por obras nossas? A gente não conseguiu nem cumprir a lei. Jesus teve que vir para morrer numa cruz, para cumprir toda a lei, porque a gente não tinha capacidade. E quem dirá nós vamos conseguir salvar a nossa vida? E muita gente, infelizmente, acaba levando sempre pro lado de obras. Ah, porque pelas obras vocês serão salvos. Porque se você fizer uma doação de uma cesta básica por mês, Deus vai se agradar do seu coração e você vai ser salvo. Será? Mas a salvação vem por onde? Por Cristo. Ou seja, você vai estar condicionando. E existe uma diferença que eu estava até pensando aqui antes de começar a falar, que tem coisa que vem na mente na hora. Que existe diferença de condição e fazer obras. Ou seja, você vai fazer a obra achando que fazendo aquilo você vai ser salvo. Mas a única condição que Deus nos dá é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus. E essa é a condição que Ele nos dá. Ou seja, você não precisa fazer nada. Por exemplo, você precisa seguir um ritual. Você vai ter que doar 10 cestas básicas. Você vai ter que ajudar 10 pessoas moradoras de rua. Vai ter que levar 10 para um abrigo. Para depois você acreditar em Jesus e ser salvo. Não tem essa condição humana. Mas a condição divina é crer. É confiar em tudo que Jesus falou, em tudo que Deus prometeu. E aqui para a gente ganhar tempo, né? O verso 3 fala: entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre esse versículo, que eu separei um tópico só para poder discorrer sobre ele, que é um tema muito importante, quando fala sobre a vontade da carne e vontade dos pensamentos. Os pensamentos é uma coisa bem perigosa. E o verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós seremos salvos. E sabe o que é graça, né? Todo mundo já repetiu o que é graça sentido. Alguém quer falar sobre o que significa graça? Pode comentar. Pode comentar, irmão, né? Ficar com medo não, eu sou aluno também. Na teologia sempre fala favor e merecido, né? Então, o termo que utiliza muito sobre graça é esse, o favor não merecido. Que a gente... Favor já é favor, né? É uma coisa tanto. Sim, já é um favor. Pra ficar bem, vai falar bem conciso, bem firme ali, ó. É um favor. E ainda é um favor que você não merece. Sim. Ou seja, nós fomos vivificados. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Tivemos a vida, mas a vida foi dada por quem? Por Jesus Cristo, por meio da graça, do favor. Nós não merecemos nada do que nós temos hoje. Nós não merecemos nada. Tem muita gente que fala: Deus, se eu tenho crédito contigo. Rapaz, seu crédito já está negativo. Muitas pessoas que oram por um monte que o crente derrama, mas eles acham que essa oração toda dá crédito diante de Deus. Eu queria carga horária, né? É o banco de horas. É o banco de horas. Tem um versículo que eu não me recordo, fala sobre Deus colhe alguma coisa ou leva pro...
Eu não me recordo, não vou falar, senão eu vou estar enganado aqui. Eu acho que é isso, alguma coisa assim. Eu não me recordo do versículo, então eu vou dizer para não ser. Se caso alguém lembrar e quiser ler. E o verso 6 fala, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que seriam esses lugares celestiais? São lugares que têm relação com o céu. Ou seja, nós estamos aqui na presença do Senhor, nós temos relação com o céu. Nós temos participação com o céu. Nós estamos na terra, mas nós sabemos que nós somos o quê? Só peregrinos, nós estamos aqui forasteiros. A nossa passagem aqui é rápida. Por que é rápida? Pode ser que não seja rápida pra gente, porque a gente acha, poxa, eu vou viver 80 anos. Talvez Jesus venha antes de eu morrer. Ou talvez Jesus me recolha com jovem. Mas para Deus, é um estalo de dedo para nós. O nosso estalo de dedo. Porque para Deus um dia é como 1000 e 1000 anos é como Deus. Ou seja, está fazendo um paralelo. Porque para Deus é eterno. Então o momento para Ele Ele está ao mesmo tempo que Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Então não existe cronograma humano que possa organizar e falar que Deus... Infelizmente tem muita gente que usa esse cronograma humano, e a gente já viu isso muitas vezes em religiões, que falam, eu recebi de Deus que Ele vai vir... Parece sacanagem, né? Ele vai vir... Estava previsto para 2002, mas acho que atrasou um pouquinho, né? Como é que eu posso dar definição humana para algo que é eterno? Como é que eu posso computar algo que, se Deus quisesse que nós soubéssemos disso, Ele teria deixado escrito isso para a gente? Falou, se prepare porque eu vou vir em certo tempo. Mas é que tá, por que Ele não deixou? Porque Ele quer que você todos os dias esteja preparado para isso. Todo momento nós precisamos estar preparados para isso. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas uma coisa a gente sabe, que tem que estar o quê? Pronto. Tem que estar pronto. E não só pronto, tem que estar com reserva. Olha pra você ter ideia, quando fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. 5 loucas estavam prontas, mas não tinha. Ela estava com a lamparina acesa lá. Mas o que aconteceu? Apagou. Ou seja, ela não tinha preparado pensando no futuro. A nossa preparação é todos os dias. Porque a gente sabe que a gente se preparando hoje, se Jesus raiar nas nuvens, a gente vai estar o quê? Encontrar com Ele. E se morrer também. Se tropeçar de repente... Infelizmente acontece em qualquer pessoa. Eu acredito que Jesus não disse nem no dia nem na hora, porque tem todas essas gerações e todas assim. No dia que morre, passa. Sim. Né? Tem que estar pronto na hora que morre. Sim. Porque Jesus vai... E qual é a nossa data? A nossa morte. Né? A única data que nós temos é a nossa morte. Alguém sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Então essa é a nossa data, é a nossa morte. E outro versículo aqui, eu falei o 6, né? O 7, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, aquilo que ia vir, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, além de ser uma graça, para mostrar... Você não tocou o sininho que eu te pego. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça. Olha pra você ter ideia. Além de ser um favor que a gente não merece, ainda é rico. Riqueza. É alguma coisa esplêndido, alguma coisa que exala na nossa visão brilho. Que naquela época a riqueza era o quê? Era prata, era o ouro. Trazia o quê? Aquele brilho. Existiam as moedas também naquela época, mas o comércio todo voltava para aquilo, prata, ouro, aquilo que dava brilho. Ou seja, a graça de Jesus tem que brilhar nos nossos olhos. O favor de Jesus tem que brilhar nos nossos olhos. Para quê? Para a gente entender que a gente não faz isso, a gente não recebe isso por mérito, mas é por misericórdia.
É por amor, é por misericórdia, é por perdão. É tudo isso que a gente recebe. E o verso 8 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom que nós recebemos, que nós não merecíamos. Mas mesmo assim Ele deu a misericórdia dele para poder alcançar esse dom da salvação, por meio da nossa fé na graça salvadora, para que a gente possa sair desse mundo para um lugar, vivermos eternamente com Cristo, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde as coisas velhas irão passar e tudo será feito novo. E tem muita gente que costuma dizer, Deus vai renovar a sua vida. Renovar assim, por exemplo, no sentido de salvação. Não, quando você vem para Cristo, Ele vai dar uma nova vida para você. Ele vai dar uma nova vida. Não é um renovo. Porque renovo é você usar a mesma coisa e fazer com que aquela coisa se torne nova. É você fazer uma restauração. Jesus restaurou a gente. Ele deu uma nova vida. Ele tirou aquela podridão que existia e colocou uma nova vida na gente. E nos deu o quê? O penhor, a garantia, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. E o verso 9. Esse aqui é bem interessante. Não vem das obras. Confirma. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, pelo fato de não vir pelas obras, já é um motivo para as pessoas nem se gloriarem, porque a gente não tem mérito nenhum nisso. Porque tem pessoa que fala, eu fiz alguma coisa ali, acho que eu mereço essa salvação. Eu não me recordo o versículo, mas se a gente fosse receber tudo que a gente merecia, o que a gente merecia era a morte, era a perdição, era o que a gente merecia. Mas a misericórdia do Senhor Jesus mudou o cenário e nos deu a misericórdia e a graça. E o que a gente precisa para poder alcançar essa graça, essa misericórdia e a salvação? A fé. A fé. Confiar. Acreditar naquilo que foi prometido para nós. E a gente vamos entrar aqui, a salvação sobre a graça de Jesus. Aqui eles vão falar sobre o estado de espírito humano. Qual era o estado de espírito humano? O estado de espírito humano era o quê? Pecaminoso. Tinha sido corrompido já. E a gente sabe que a gente precisava de uma mudança. E essa mudança não viria por nós mesmos. Essa mudança não tinha como vir por nós. Porque a gente não tinha essa capacidade ou essa condição de fazer com que tudo aquilo que Deus nos ordenou, nós pudéssemos ser cumprido. E eu acho incrível quando a gente volta um pouquinho para a história. O povo de Israel, no tempo de Moisés, tinha a lei, as tábuas da lei, que eram 10 mandamentos ainda escritos. Adão só tinha uma ordem, e ele conseguiu descumprir a única ordem que ele tinha recebido. Só uma coisa Deus falou para ele: não coma dessa. Era só uma coisa. Ou seja, já demonstra a dificuldade do ser humano em compreender o que Deus quer. Se Adão tinha uma ordem, e de Adão até Moisés, Deus sempre falava com o povo por meio de profetas. Falava tanto, o povo chegava lá na frente e esquecia do que era falado. Aí Deus falou: vou ter que escrever isso. Será possível que eu vou ter que escrever na pedra? Ou na tábua, que acho que foi a pedra que Moisés quebrou primeiro, depois escreveu na tábua. Agora eu quero ver você quebrar, Moisés. Pegar o tronco aqui, quero ver você jogar lá. Teve que escrever, para que ficasse o quê? Guardado. Quando fala isso, nada mais é pra gente o quê? Quando Deus nos der uma ordem, nos der a palavra pra gente seguir, guarda onde? Na tábua do nosso coração. Ou seja, Deus falando: escreve isso, guarda isso, porque o que é guardado não é perdido. Apesar que se tomar muito cuidado de guardar muita coisa,
Eu falo assim no exemplo literal, assim, do seu exemplo humano. As pessoas têm aquele canal que são os acumuladores obsessivos. A pessoa acha que tudo é importante. Mas o importante para nós é a palavra. Então as pessoas começam a acumular um monte de coisa. Ah, eu vi uma coisa aqui, é boa. Eu vi uma coisa ali, é bom. Mas o que é importante? Ler, guardar a palavra no coração. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente escuta. Porque eu tô falando aqui, e a Bíblia está aberta aqui do lado. Usei o texto bíblico para a gente discorrer sobre o assunto. E se eu estiver falando alguma coisa fora disso, irmãos, vocês têm a Bíblia aqui, ó. Se estiver errado, irmão, chega no final, tá errado isso aqui. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre voltado àquilo que é o nosso manual. E qual é o nosso manual? Regra de fé infalível. Nós conhecemos que fomos criados, não foi de uma teoria da evolução, mas no criacionismo nós fomos criados por Deus. Nós vemos de uma explosão. O mundo não foi criado por uma explosão. Como é que o nada forma o nada? Uma explosão forma alguma coisa? Porque a explosão destrói, não constrói. E quem é que criou a nossa vida? Nós sabemos pela palavra que Deus criou os mundos, criou a nossa vida. Nós sabemos que tudo que nós temos hoje foi criado. Os animais, as árvores, tudo foi criado. Então nós só conhecemos tudo isso por meio da palavra, das Escrituras. E hoje em dia eu fico muito feliz porque eu vejo que alguns irmãos estão se dedicando para poder ir para o ensino fundamental, fazendo aquele ensino à distância não é, jovens e adolescentes. Porque isso eu fico muito gratificante, porque a pessoa vai ter a facilidade, a capacidade pelo menos de interpretar um texto. Que hoje em dia, infelizmente, as pessoas, eu não falo todas, né, porque a gente tem uma geração muito inteligente, mas tem pessoas que não sabem nem interpretar um texto, não sabem respeitar uma vírgula, um ponto. A gente vê isso, cada aberração que a gente vê na internet, as pessoas não compreendem. Então é necessário a gente pelo menos ter um pouquinho de leitura, um pouquinho de entendimento, não é desrespeitando quem não tem, de forma alguma. Porque Deus, se Ele quiser usar, Ele usa quem Ele quiser. Se a pessoa não teve condições, não teve a oportunidade, hoje em dia as pessoas têm oportunidade, mas se não tem oportunidade, não tem como fazer, eu creio que Deus pode usar. Inclusive, eu já fui uma vez ministrado no coração, eu estava tão triste no dia que eu vim para a igreja, e vi uma irmã que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, e falou comigo aquilo, parecia que veio aquele bálsamo sobre a vida. Eu saí daquele culto ali totalmente diferente. Ou seja, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra, mas Deus usou uma pessoa porque Ele queria falar no meu coração. Ou seja, a pessoa não tinha conhecimento, não era letrada. O que eu atribuo isso? A sabedoria divina, ao dom de Deus. Mas tem que tomar muito cuidado. Se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente e não faz, a gente é negligente. A gente é negligente. Se a gente tem a oportunidade de fazer e não faz, a gente é negligente. Então, gente, todo mundo tem a facilidade, por exemplo, as pessoas têm a leitura. Se eu não me engano, é Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, né? Pelo tempo que vocês têm, geram para vocês ter o quê? Mestres. Pelo tempo que eles tinham. Porque era para ser mestre já. Porque não faltou oportunidade de eles poderem ler, de eles poderem ouvir Paulo. Não faltou oportunidade. E muitos, às vezes, ouviam aqui e esqueciam. Na psicologia, a gente aprende que boa parte das palavras que nós escutamos, quase nenhuma a gente lembra. Se lembrar muito aí é de 50% do que a gente ouve. Quando a gente lê, a gente começa a compreender melhor. Quando a gente fala, a gente aprende falando. A nossa capacidade de captação de algumas coisas falando é muito maior. Ou seja, nós temos a oportunidade hoje. Então nós temos que aproveitar o quê? A oportunidade. Então o estado do espírito humano, eu acho que eu fugi um pouquinho. Só voltando na questão dos saber, Pedro era indouto, né? Aqui em Atos 4, versículo 3. Ele era indouto, não sabia
não tinha letra. Sim. E mesmo assim, ele Recebeu a... quando ele ouvia a palavra, ele guardava no coração. É muito interessante, né? Pedro era indulto. E no primeiro discurso dele, foram quase 3 mil almas, né? Se eu não me engano. No segundo discurso, quase 5 mil almas. Ou seja, ele tinha... mais que ele era indulto, mas ele tinha o quê? O aprendizado de Jesus, tinha o Espírito Santo que foi dado como promessa, porque ali no comecinho Jesus já tinha sido assunto aos céus, e tinha o Espírito que estava conduzindo, e a gente aprende, eu volto a falar, a palavra que nós falamos, eu falo, por exemplo, eu estou pregando aqui, eu posso convencer alguém do pecado dela, ou persuadi-la a vir, a congregar com a gente, ou acreditar em Jesus e ser salva? Eu posso só falar, mas e quem é que convence? Aquelas 3 mil almas que no primeiro discurso de Pedro, quem foi que convenceu elas? Foi o Espírito. Na segunda vez, aquelas quase 5 mil almas, quem foi que convenceu elas? Foi o Espírito. Ou seja, o trabalhar, podemos pensar que a nossa atividade como instrutor, como pregador, como professor, não é uma atividade fim, porque a atividade fim quem faz é o Espírito. Essa é a atividade fim, é Ele que faz. Nós somos aqui intermediários, não intermediários de salvação, tá? Porque daqui na frente a gente vai ver um pouquinho que já inventaram até um intermediário da salvação, um coautor da salvação. Você precisa acreditar na pessoa, acreditar em Jesus para depois ser salvo. Ou seja, estamos numa escala parece que todos criaram uma escala de salvação. Você tem que degrau por degrau aqui, ó. Passa por essa pessoa, passa por essa. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo. Pastor, eu vou usar você como exemplo, tá? Eu tenho que acreditar no pastor que ele está falando, para depois eu acreditar em Jesus, para depois eu ser salvo. Ou seja, se a salvação não for por Jesus, por mais ninguém vai ser. É direta por Jesus. Então a gente precisa se aprofundar nisso. Em Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao 32, nós observamos que o mundo andava de passos largos para o inferno. Eles andavam no curso do mundo. O curso do mundo, ele faz o que? Ele altera a natureza de Deus nas nossas vidas. Mesmo eles conhecendo a Deus, olha só como é algo tão absurdo. Mesmo conhecendo a Deus, não se importaram de o terem conhecido e foram entregues a um sentimento perverso. Ou seja, quando você conhece a Deus, sabe que Jesus Cristo é o único caminho, sabe que Jesus é o único que pode salvar, e mesmo assim você continua naquilo, o que Deus faz? Ele deixa que você vá. Eu ouvi um testemunho ontem, um pastor comentando comigo, falou que a irmã dele, ele falou, eu sou pastor, mas a minha irmã, ela mora com outra mulher. Ou seja, ele falou aquilo, mas ele falou... E ela conversa comigo, e ela fala que ela sabe o que ela está fazendo errado, mas ela continua fazendo. Ou seja, o que acontece? Quando a gente tá pecando, tá falhando, sabe que aquilo é errado e continua fazendo, Deus vai deixar a gente entregue aquele sentimento perverso. Nós vamos se desfinhar, se destruir, porque a gente sabe, ou seja, em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, fala justamente sobre esses pontos, que as pessoas entregaram, se infamaram homem com homem, ou mulher com mulher. Eu estou falando da palavra, porque isso aqui está sendo gravado e vai para o YouTube, daqui a pouco alguém vai querer me processar. Estou falando da palavra. Romanos capítulo 1. E se entregaram homem com homem, a mulher com a mulher nas suas próprias paixões, e Deus entregou eles ao sentimento perverso, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento de Deus. Esse é o problema, as pessoas conhecem a Deus, mas continuam no sentimento distante dele. E a gente sabe que distante do Senhor, a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer, sabe uma coisa que pode fazer? Cometer todos os pecados e deslices que o inimigo quer. Andar sobre o curso do mundo. Pode falar, mantenedor. Quer falar? Pode falar. Esse é o maior descuido.
A maior dificuldade das pessoas? Pecar, saber que está pecando e continuar. Pedro, ele não como a irmã Jussara acabou de citar, ele não tinha leitura, não tinha nada, mas era ousado, né? Nas palavras, ele tomava a verdade mesmo, e não ficava quieto, ele tinha sabedoria de Deus. Além da sabedoria, ele tinha ousadia também. Sim. E era valente nas palavras. Esses comentários que eu estou fazendo aqui é justamente os subtópicos. O subtópico aqui fala sobre a descrição do estado do espírito humano. E aqui eu estou trazendo alguns pontos que é o que está nesse subtópico, que fala sobre o segundo curso desse mundo, que é Efésios, né? Efésios 2. Efésios 2, 2. E acho que envolve alguma coisa do 3 também. É, do 3. 2 e o 3. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Esses pontos aqui que eu estou separando é justamente desses versículos, aprofundando um pouco mais. E aqui fala sobre o segundo curso do mundo. E eu usei a referência de Romanos capítulo 1. Ou seja, as pessoas sabiam o que estavam fazendo, mas continuavam fazendo errado. Então a gente conhece e sabe o que é o erro. Se a gente permanecer naquilo que é errado, a gente vai fazer o quê? Vai ser entregue a um sentimento de perversidade. E a gente vai só se desfinhar. A gente vai só se destruir. E vai perder o quê? As características de Deus. Pode falar, André. Mas no 32, fala não só daqueles que praticam, mas daqueles que... Meu, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Esse é profundo. Ou seja, vai muito além daqueles que praticam, mas aqueles que concordam com os que praticam. Pode ler? Pode, claro. Os quais conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as rituais, mas também os que fazem. Ou seja, Paulo, há cerca de quase 2000 anos, né, atrás, já enfrentava certas situações dessa, que hoje em dia a gente vê muito comum. Nós somos receptivos? Se entrar alguma pessoa assim aqui na igreja, por exemplo, uma pessoa que está no alcoolismo, aqui eu estou falando do pecado geral, a pessoa que está no alcoolismo, que está na prostituição, a pessoa que está no homossexualismo, você vai expulsar a pessoa daqui? Não vai. Mas você não vai concordar com as atitudes. Porque se você concorda, olha para você ter ideia, olha o peso, a responsabilidade. É digno de morte aquele que faz e aquele que consente no que faz, nos que fazem. Ou seja, é um perigo enorme. E existe outro perigo que é a omissão. A omissão também é um perigo. A pessoa começar a falar para você, eu estou fazendo isso. Fala, não, desculpa, mas está errado. É difícil? É difícil você, mas a gente acaba omitindo algumas coisas. Pode falar, meu sabe? É coisa que a gente consente, e é perigoso, a gente consente nas vinganças dos outros, né? A gente tá com raiva da pessoa, outro vai lá e fere aquela pessoa, a gente permite. Estamos consentindo. Claro que isso não nos leva ao inferno, mas leva a consequências dos nossos atos, né? Que está concordando com aquele ato e não convém. Eu percebi, eu estava numa certa localidade, aí um irmão falou que tentaram se levantar contra ele, a pessoa morreu. Ele falou naquele ar de glória e a igreja ficou quieta. Eu falei, opa, a igreja já se tocou. Por quê? A gente vai consentir na vingança, consentir na morte de alguém, é um dos maiores erros. Eu falo por experiência própria, eu assistia jornais, eu gostava quando o policial pegava um bandido. Mas qual a diferença do bandido para minha vida, sendo que Jesus morreu por todos? A diferença pode ser as escolhas, mas o mesmo valor que eu tenho, um bandido também tem. A escolha dele foi errada? Foi.
Mas Jesus amou todos. Jesus amou todos. Mas quem quiser se aproximar dele, é livre para isso. Ou seja, a gente consente algumas coisas. E depois que eu passei por um momento difícil na minha vida, eu falei, Jesus, eu não sou melhor do que nenhum deles. Eu não sou melhor do que nenhum deles. Eu falo como, acho que é o salmista que fala, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Alguma coisa assim, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Acho que é salmista, eu não vou... Eu sei que é um versículo. Como é que é? Desculpa, irmão. Elias? Foi verdade, Elias falou. Eu não sou melhor do que... Tira a minha vida que eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, a gente não é melhor do que ninguém. O fato da gente estar aqui todos os dias aprendendo, buscando a Deus, adorando a Deus, é o quê? É a nossa forma de agradecer por tudo que Jesus fez. A gente poderia morrer numa cruz? E se morresse não valeria de nada. Se morresse não valeria de nada, porque um sacrifício impuro não vai valer de nada. Tinha que vir alguém puro para poder ser sacrificado. O nosso sacrifício não valia de nada. Ou seja, muitas estão se levantando aí, achando que são importantes, e carregam, inclusive, eu já tive a oportunidade de ver na televisão, quem já ouviu falar do Henrique Cristo? Ele se apresenta como Cristo, e tem as suas súditas, as suas seguidoras, pelo que eu vi, só são mulheres. Só são mulheres as seguidoras dele. Eu não vi, tem homem também? Eu não vi nenhum homem, mas na maioria das vezes que ele aparece só com mulher. Ou seja, ele foi num programa de um apresentador da SBT. Aí eu vou falar o nome dele, Danilo Gentili, pegou uma garrafa de água, falou, vamos beber um vinho? Antes de pegar a garrafa, falou, vamos beber um vinho? Ele falou, vamos. Aí ele pegou a garrafa de água e colocou na taça. Aí ele falou, mas isso não é vinho. O que o Danilo respondeu para ele? Dá o seu jeito. Ou seja, se fosse Cristo, transformaria água em vinho. Ou seja, o que aconteceu? A água continuou sendo água. Por quê? O inimigo pode fazer qualquer outro milagre, ele tem poder para isso na terra. Mas naquele momento, se descobriu mais um falso profeta. Pelas obras. Pelas obras mortas. Obrigado, irmã Dora. Pelas obras mortas. Ou seja, ter obras mortas. Não adiantou de nada. Vamos continuar aqui que eu estou já 10 horas já, meu Deus do céu. Segundo, Efésios 2 e 3 tem esses tópicos, tá? Eles andavam segundo os príncipes das potestades do ar. Uma geração que dá ouvidos aos subordinados do inimigo, que é espiritual e invisível. Ou seja, a geração que dava ouvidos a quê? A principados e potestades. Ou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, não, pode pecar, que se te satisfaz, é bom. Seja feliz. Pode pecar, o importante é você ser feliz. Não precisa andar todos os dias na igreja. Pode ir também uns dias na balada. Seja feliz. Vai curtir a sua vida. Ou seja, estamos misturando aquilo que não se mistura. Não tem como misturar o santo com o profano. Não tem como a gente misturar as coisas. Não tem como sair, o exemplo que eu sempre uso é sair água doce e salgada da mesma fonte. Ou vai sair água doce ou vai sair água salgada. As pessoas misturaram isso, estão dando ouvido. O que importa não é o poder do inimigo, mas é as obras de Jesus nas nossas vidas. E tem gente que dá tanta ênfase para o inimigo, inclusive até conversa com ele. Eu não perco meu tempo conversando. Até porque ele é astuto. E ele sempre está pronto a quê? A mentir, enganar, persuadir e destruir. Ele está pronto a isso. E tem muitos lugares que, em vez de, quando se manifesta na vida de alguém, em vez de expulsar, vai bater um papo. Ou seja, a pessoa está substituindo. Pra você ter ideia, é o perigo e o peso da responsabilidade de fazer isso. Porque além de você estar dando ouvido a alguém que pode enganar a igreja, você está substituindo a pregação da palavra. Quando você substitui a pregação da palavra, o que convence a pessoa? Ouvir a palavra. A fé vem por quê?
Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra, não testemunhos, não depoimentos de inimigo. É a palavra, você substitui isso. Então você está fazendo o quê? Ao invés de construir a sua igreja, você está fazendo o quê? Destruindo. E a gente fala, muita gente pensa, não está destruindo, não, está edificando a igreja. Que a pessoa, você está gerando medo na igreja. A pessoa está com mais medo do demônio do que temor da palavra. A pessoa tem mais medo do inimigo do que temer a Cristo, temer a Deus, que além de lançar o corpo matar o corpo, pode lançar a alma no inferno ainda. Ou seja, nós estamos substituindo isso. E esse é um perigo grande. Por quê? Porque o que importa para nós não é o que o inimigo faz, ou o que ele tem poder para fazer, mas é as obras de Jesus e o poder de Jesus. Ou seja, não há disputa nenhuma. Jesus não está disputando o coração de ninguém. Ele tem poder para destruir o que ele quiser. No entanto, nós temos em Apocalipse o que acontece. Quem vai ser lançado no inferno? O diabo e seus anjos. Se eles tivessem poder, o que ele ia fazer? É lutar com Deus. Vai lutar com Deus? Não vai, porque não tem poder para isso. E a gente vai perder um pouquinho para frente, se der tempo, que tem certas doutrinas que acreditam que Jesus está disputando com os inimigos a sua alma e a natureza. Gente, não faz sentido, não encaixa uma coisa na outra. Jesus, quando veio, ele falou todo, não foi a metade, todo poder me foi dado. Olha para você ter ideia do peso dessa palavra. Todo o poder me foi dado. Olha, repete aí, Maltenor, por favor. Maltenor, repete aí. Todo o poder me foi dado aonde? No céu e na terra. Ou seja, no céu e na terra. Quando fala de potestade, são espíritos que vivem sobrevoando. Ou seja, o poder de Jesus foi dado tanto na terra e no céu. Olha para você ter ideia. Tem um teólogo famoso que ele fala que alguém está as almas dentro de uma gaiola, que é os passarinhos, e Jesus falou, me dá que eu vou. É um teólogo famoso e mostra que o diabo tinha poder sobre as almas. Mas é bem gostoso sobre isso. Não tem, ele não tem poder sobre as almas. É a gente que se entrega a essa perversidade, né? O que Paulo fala aos romanos aqui, as pessoas conheciam a Deus, sabiam o poder de Deus, mas elas se entregavam, elas deixavam de acreditar, de seguir a Deus, seguir a Jesus. E o que Jesus vai fazer? Ele vai querer obrigar você a segui-lo? Eu comentei aqui numa quinta-feira que nós somos livres, para quê? Não é para fazer o que a gente quer, mas é livres para adorar, porque Deus vai querer o quê? Aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade e não por obrigação. Deus não quer que a gente adore por obrigação. Essa é a nossa liberdade, escolher entre o céu e a terra. Escolher entre Cristo e Baal. Na época de Elias, quem foi que ele escolheu? Escolheu Deus, falou, ó. O pessoal passou o dia inteiro lá se torturando, se matando, gritando. Elias até zombou um pouquinho. Aqui, ó. E tem gente que fala que crente não pode dar risada, não pode fazer um humor assim de vez em quando. Elias olhou para eles, grita mais alto que eles não estão te ouvindo, não. Elias já estava zombando deles ali já. Estava tirando a chacota deles. Ei, fala um pouquinho mais alto que talvez ele deve estar ocupado fazendo alguma coisa. Eu acho que ele não está te ouvindo. O que aconteceu? Eles começaram a pegar aquelas... parece aquele chicote com umas pontas de aço, alguma coisa assim. Começaram a se bater, se torturar. Ou seja, o que aconteceu? Nada. Mas quando Deus falou, Senhor, prova que o Senhor é Deus e desça fogo do céu. Demorou quanto tempo, mais ou menos? Deve ter demorado poucos segundos ali. Foi poucos segundos. Ou seja, eles passaram de manhã à tarde todinha, os profetas de Baal clamando Baal, e Baal não respondia. Aí Elias clamou, em poucos segundos, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E mais do que isso, além de consumir, você vê a ousadia do ser humano, né? Quando tem a presença de Deus. Ainda o que ele fez? Jogou água.
Falei, eu vou garantir que isso aqui vai acontecer. Jogou água. Ou seja, a Bíblia fala que quando desceu o fogo do céu, secou a água, consumiu o holocausto e provou que realmente Deus era Deus. Ou seja, há como disputar isso? Não. Acho que eu vou ter que correr. E olha que eu nem falei sobre nem saí do primeiro subtópico ainda. O assunto é muito extenso. É muito extenso. Ah, vou correr desse nível, hein? Não. Vamos lá, eu vou dar uma resumida aqui. E do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, as potestades do ar, os inimigos, são aquele que opera nos filhos da desobediência. Quando a gente fala de filho, o que é filho? Aquele que tem, alguém sob domínio, que é responsável por ele. E ensina-o. Ou seja, as pessoas estavam sendo ensinadas pela desobediência, sendo instruídas pelo pecado, e estava dando ouvido àquilo, sendo criado pelo pecado, e estava dando ouvido e continuava naquilo. E isso afastava eles cada vez mais de Deus. Ou seja, o inimigo operava em quem é filho, ou seja, que tem como desobediência como pai. Olha pra você ter ideia. O inimigo que desobedece, mente, ele era pai daqueles que se afastavam de Deus. Ou seja, cada vez mais pessoas se afundavam. E aqui a que fala sobre Efésios também ainda andava segundo o desejo da carne. E aqui tem algo interessante, segundo o desejo da carne. Segundo o desejo da carne. Vivamos pela vontade dos nossos desejos. Vivíamos pela vontade dos nossos desejos da carne, vontade dos prazeres, sem temor e respeito a Deus. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que são pensamentos? Eu vou ser bem breve aqui para a gente não perder muito tempo. Pensamentos, como é que se forma um pensamento? Pelo aquilo que ouvimos, vemos, e a nossa mente é criativa também para criar coisas. Mente é criativa. E a psicologia, a psiquiatria fala que nenhum pensamento é real. E muita gente sofre às vezes por pensar e se condenar, fala, poxa vida, eu estou pensando isso, mas nossa, eu não sou assim. O seu pensamento não é real. Sabe o que é realidade? É aquilo que você vive. O seu pensamento só se torna real se você materializá-lo. Ou seja, aquilo que você pensa é só um fruto da sua imaginação. E um dos pontos principais que é formado o pensamento é o quê? Naquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, até aquilo que nós tocamos também pode ser o fruto pode gerar a nossa imaginação. E a nossa mente, ela armazena muitas coisas. O cheiro. Quem é que já sentiu o cheiro e sabe qual é a comida? Porque a sua mente guardou aquilo. Então, ó, pra você ter ideia, 1 Coríntios 15, 33 fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Ou seja, aquilo que você ouve, as suas companhias, aquilo que você ouve pode corromper os bons costumes. Isso cria na sua mente, ou seja, vai criando coisas na sua mente. Por isso que é muito perigoso isso. Inclusive, se eu tiver a oportunidade, se você me permitir, eu queria fazer um estudo sobre o efeito da música. Não é letra, é música na mente das pessoas. Que tem músicas que são, na verdade, rituais. E tem gente que dá lugar a isso. Você sabia que na psicologia mostra, eu até vi um estudo de uma universidade bem conhecida, que eu não lembro o nome, que as pessoas mais propensas à depressão, a problemas psicológicos, as pessoas que escutam punk, rock. Por quê? Porque você agita a sua mente de forma tão absurda que ela entra em colapso. Olha só pra você ter ideia o que é isso. O efeito da música, não é da letra. Da música. E o interessante disso é que muitas pessoas falam, eu ouvi até um depoimento, apesar que o inimigo é mentiroso pra caramba, mas eu acredito. Nesse sentido eu vou acreditar nele, porque um rapaz falando que ele era da Umbanda, essas coisas assim, falou que tem um ritmo musical
que não importa se você está falando o nome de Jesus. Se você está seguindo aquele ritmo musical, você está invocando alguma coisa. Que é o funk. Ó, pra você ter ideia. Você pode observar o que mais vibra no funk. Sexualidade precoce, drogas, roubo, assassinato, drogas ilícitas, é o que rola, bebida. Você dificilmente vai ver em um baile funk alguém que não esteja com um copo transparente. Parece um ritual, não parece? Um copo transparente com líquido, com uísque, com aquele gelo de sabor colorido. Você dificilmente vai ver. E anda como se fosse um troféu. Ou seja, o que é isso? É a operação do inimigo por meio das frequências musicais. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu preciso me aprofundar. Vamos para outro assunto. Ou seja, formado também pelo que vemos. O que o salmista fala no Salmo 101, verso 3? Não porém coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, tudo de ruim. Você pode observar que dificilmente é uma pessoa que trabalha, por exemplo... Você pode observar no Rio Grande do Sul, quando teve aquela tragédia. Muitas pessoas que foram participar daqueles resgates, eles viam tantas coisas ruins, que tinha gente que realmente passou mal, ficou ruim. Teve problemas psicológicos. Porque era tanta coisa ruim. Tinha pessoas que falavam que via corpos boiando na água. E não podiam resgatar porque não tinha como resgatar naquele momento. Porque era muita coisa, muita gente para poder salvar. Quando a gente coloca alguma coisa má diante dos nossos olhos, o que acontece? A nossa mente Quem já viu FPS? Fotos por segundo, se eu não me engano, né? O Ali pode me corrigir que ele sabe. Se eu não me engano é em inglês, né? Então, por segundos, não é? Então, frames é o quê? É fotos, né? Frames é fotos, né? Quadros, né? Então, quadros, fotos por segundo. Ó, a nossa mente é assim. Tudo que nós olhamos armazena. Mas existe uma questão que a gente pode eliminar muitas coisas na nossa vida. Fazendo primeiro o quê? Fugindo da aparência. De quem? Do mal. Fugindo da aparência do mal. Então o salmista falou, eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as obras daqueles que se desviam. Não se pegará a mim. E Jesus confirma, Mateus capítulo 6, verso 22. A candeia do corpo são os olhos. Olha só para você ter ideia, Jesus falando que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então coloque coisas boas nos seus olhos. Não deixe que o pecado te trave ali. Não deixe que vícios, por exemplo, em rede social, alguma coisa que te atrai, porque infelizmente atrai. Eu falo que eu enfrentei um problema sério desde da minha adolescência. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Porque quando eu estava ali, vidrado lá, vendo coisas que não agradavam a Deus. Eu estava ali, era Google, era Facebook, e eu estava vendo coisas que não agradavam a Deus. Até eu ser... É incrível isso. Até eu dar uma chacoalhão pra colocar... Sabe quando a gente pega a criança assim, eu brinco com a minha filha isso, deixa eu chacoalhar para colocar os meus no lugar. É Deus fazendo isso com a gente, deixa eu chacoalhar ele para colocar os meus no lugar, que tá meio fora. E o engraçado é que a gente pede para ser liberto disso, mas a gente não entende como pode ser dolorido isso. E é dolorido. Porque quando a gente acumula muito lixo na nossa mente, para limpar ela, meu Deus, só Jesus para fazer isso. Então, para a gente finalizar aqui essa parte, Provérbios capítulo 16, verso 2 diz: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, falando de confiança, confiar no Senhor as suas obras. Eu estou fazendo algo e falo, eu vou confiar no Senhor. Eu estou trabalhando, eu vou confiar no Senhor. Eu estou adorando, eu vou continuar confiando no Senhor. Estou louvando, eu vou continuar confiando no Senhor. E Deus tem pensamentos de paz para nós. Ou seja, os nossos pensamentos não são reais, mas os de Deus são. A nossa mente cria pensamentos ilusórios, mas Deus não. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus é perfeito em todas as suas obras. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Nós somos injustos, Deus é justo.
Ou seja, se nós confiarmos as nossas obras a Deus, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Quais seriam os pensamentos nossos? Os pensamentos que Deus vai colocar e falar a nosso respeito. E aqui a gente vamos continuar. Éramos por natureza filho da ira. Aqui temos a referência a Efésios 2:3, entre os quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. A gente era filhos da ira, ou seja, para destruição. Nós estamos já marcados, o inimigo já estava marcado, já querendo para destruir. Entanto, o inimigo sabia o poder que seria o sacrifício de Jesus. E quando Jesus falou que ia morrer, Pedro se levantou e falou: Senhor, não vou deixar que você faça isso. O que Jesus falou? Vai para lá, Satanás. Sai daqui. Por quê? A obra de Jesus seria perfeita e seria aperfeiçoada nas nossas vidas. Mudaria a nossa vida se a gente acreditasse no sacrifício, mudaria o nosso roteiro se a gente acreditasse no sacrifício, mudaria toda a nossa história para acreditar no sacrifício de Jesus. Eu acho que eu perdi lá. Mortos, a palavra morte seria separado de Deus, que é o segundo subtópico, né? Morte separado de Deus, em ofensas, causar... lá vem ele. Lá vem ele. Eu volto a dizer, a única forma da gente ter a nossa, ser vivificado, ter a nossa vida, tornar a nossa vida, é só por meio da graça de Jesus. Porque a graça é que nos livra, nos salva. E aqui a gente entende a obra do Espírito Santo depende de alguns fatores. Olha para você ver, não é que o Espírito Santo dependa de alguém, mas é a nossa atitude que pode fazer com que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. O Espírito Santo não depende de ninguém para fazer nada. Estou colocando alguns pontos aqui para uma regra nossa, assim, para a gente poder alcançar isso. Primeira coisa, pela fé. E a fé vem por onde? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas existe a diferença, a fé comum, que é adquirida pela palavra, e a fé como dom, que é recebida pelo Espírito, que vai além da fé comum. Existe o segundo, que é a graça, que só é alcançada por meio da fé. Olha para você ver a escala. A fé vem pelo ouvir, ouve a palavra, adquire fé, e pela fé você acredita na graça do Senhor Jesus, e pela graça, acreditar na graça, o Espírito Santo começa a fazer a obra, e por essa graça alcançada por meio da fé, a gente faz o quê? Temos direito e alcançamos a salvação. E a salvação vem de Deus. A fé, nós. A fé é nossa. A salvação é de Deus. É até 10h20, pastor? Até 10h30? 10h25? Tá. Exegese do versículo. Aqui é o terceiro subtópico, agora dá para correr. O único meio de salvação é pela graça, é por meio da fé. A fé é o meio, a salvação é o fim. A salvação como fim, a fé como meio. A salvação, nesse contexto aqui que a gente leu, a salvação é o dom e não a fé. Mas você só vai alcançar a salvação por meio da fé. Pode falar, meu sábio. Uhum. O escritor fala que a salvação é a graça, aí ele fala, e não a fé, né? Ah, sim. É meio esquisito isso aí, né? Não, essa colocação dele parece que... acho que é só mais a colocação dele. É mais a colocação, que às vezes na hora de escrever, escreve tanta coisa lá. É mais uma colocação. Mas o fiel é Cristo, e porque Ele é fiel, é que nós cremos nele. Sim. Então, é bem para falar disso. Eu levei uma aula toda só para falar do primeiro tópico. Vamos lá. A soteriologia. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação. Isso fala sobre a doutrina da salvação na antiguidade. Primeiro subtópico do segundo tópico.
o reencarnacionismo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no terra.com que fala que a reencarnação permite que a alma continue a evoluir e aprender. Isso o reencarnacionismo acredita, não é o cristão, tá? Já estou falando aqui porque está sendo gravado. O reencarnacionista acredita nisso. Que a alma evolui e aprende, aprimora-se cada dia. Algumas tradições acreditam que a reencarnação é determinada pelas ações da pessoa em sua vida anterior. Ou seja, a pessoa morre aqui e reencarna lá. Morre aqui e reencarna lá. Morre aqui e reencarna lá. O que a gente aprende a resposta bíblica para isso? E como está ordenado, Hebreus 9:7. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não é morrer um monte de vezes aí, sem rumo aí. Tá parecendo sem rumo, morrendo, você tá reencarnado. Se for esse reencarnação, Adão tinha que estar com todo mundo e não tinha que ter esse tanto. É, Adão devia estar na nossa geração também. Aí, se Adão estivesse na nossa geração, ia dar briga. Eu ia encontrar ele. E vindo depois disso, o juízo. Juízo, os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado, juízo é o conhecimento de todas as obras. Juízo fala o quê? De conhecimento. Agora vamos buscar Galacionistas. Galacionistas, opositores de Paulo na Galácia. Eles observavam a lei de Moisés como condição para a salvação. Ou seja, Atos 15:1 fala que então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles colocaram a salvação como condição pela circuncisão, ou seja, pela lei. Mas não é a lei que vai salvar a gente. E Paulo fala que a lei não tem domínio mais sobre nós, pois nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode falar aí. Mas hoje não é assim também, a pessoa só é salva se guardar o sábado. E Jesus, é interessante, Jesus guardou no sábado? Eu acho que teve alguns que ele deu uma cutucada onde Deus curou. Inclusive cutucou alguns que falou para eles: se você vê um boi seu caindo numa vala no dia de sábado, você vai deixar ele morrer? Ou seja, então a guarda daquela lei era seletiva. Eles faziam, era seletiva. Se Jesus falou isso, porque automaticamente eles podiam não fazer nada. Mas se um animal dele caísse na vala, ele ia tirar. Ou seja, ele estaria trabalhando. Jesus falou assim para eles: vocês circuncidam no sábado, eu não posso ficar no sábado. É lícito fazer bem no sábado? E aqui a resposta bíblica para isso: Novo Testamento, pelas obras da lei, nenhuma alma será salva. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido que Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne seria ou será justificada. Nenhuma carne. Agora já o terceiro subtópico do segundo tópico, os gnósticos. O que os gnósticos acreditam que é? Eita, eu tenho 2 minutos. Os gnósticos acreditam... era até 10h30, né? Tanto sacanagem, né? Só porque na minha vez agora é 10h25. Aí não dá, né? Agora que o assunto tá legal, dá pra dentro. Não. Eu já tô acabando já aqui rapidinho. Os gnósticos, eles acreditam que Deus e os demônios lutam pela natureza humana, foi o que eu comentei no começo. Isso que os gnósticos acreditam. Ou seja, que Deus e o inimigo, o Satanás, tá lutando para ver quem é que conquista o ser humano primeiro. E sabe o que é mais? Não existe luta, tá? Não existe guerra. Eu volto a falar, não existe guerra. Deus tem todo o poder, deu todo o poder para Jesus e todo o poder é deles. Se eles querem destruir quem ele quiser, ele destrói. Não existe guerra, não existe hierarquia, assim, por exemplo. É igual eles pensam aqui que estão lutando pela alma. Não existe isso. Deus tem todo o poder, ele faz o que ele quiser. Se quer destruir todo mundo, ele destrói todo mundo. A gente sabe disso. Sodoma e Gomorra foi destruída. Noé na arca. O mundo todo foi destruído. Tem gente que até fala, Deus falou para Noé: Noé, faz o backup aí que eu vou resetar.
Vou apagar tudo. Hoje ele não faz isso pelo sacrifício de Jesus. E aqui eu até coloquei uma frase aqui. Oi, Mazana, desculpa. Hoje ele não faz isso pelo sacrifício de Jesus. E isso é isso que eu sou. Sim, com certeza. Mas se fosse Que a... fazer isso, ele Ia resetar tudo de novo. Eu coloquei uma frase aqui sobre os diagnósticos. Não existe luta contra alguém que tem todo o poder. Como é que você vai lutar contra alguém que tem todo o poder? É como eu ir para uma luta de UFC, eu com... Por exemplo, eu tô com 90 quilos, né? 89, 90 quilos. E vou lutar com um cara que tem 150. Existe luta, eu vou apanhar. Só um soco lá já era. Sim, já vou parar direto no... Então, Deus tem todo o poder e não precisa disputar com ninguém. A gente vai para o terceiro subtópico aqui para a gente poder finalizar. Soteriologia, a doutrina da salvação, inadequadas na atualidade. Aqui fala sobre o islamismo, testemunho de Jeová e o mormonismo. O islamismo, boas ações superam as más, ou seja, salvação por mérito. Não existe salvação por mérito. Pelas obras alheias ou pelas obras humanas, ninguém vai ser justificado. Mas é pela fé em Cristo Jesus. A resposta bíblica para isso, Efésios 2,9, a gente leu aqui. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se viesse das obras, quando chegasse no céu, falou: Senhor, eu não preciso de você porque eu consegui minha salvação por mim mesmo. Eu sou. Isso. Até lembrando do versículo, para chegar naquele dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Olha o tanto de obra linda que eu fiz. Deus vai falar para ele: sai daqui que eu nem sei quem você é. Nem conheço você. E agora, se testemunha de Jeová, vou ser bem objetivo aqui. A salvação está em participar da religião deles. Ou seja, se você não for testemunho de Jeová, você não entra nos 144 mil e naqueles que são... Ou seja, se você for 144 mil, acho que deve ter mais 144 mil testemunhos de Jeová. Então alguma coisa de errado aí. Não está encaixando, a conta não bate. Alguém vai ficar para trás. É porque o reino vai ser aqui na terra. Não, mas sabe o que... 144 mil. Então, eles acreditam que 144 mil vai para o céu, e os que não forem para o céu vai ficar aqui na terra, herdar a terra. Ou seja, se os que forem aqui herdar a terra, sabe o que vai acontecer com eles? Pedro fala: a terra e o céu que vocês hoje vê está reservado como tesouro para o fogo. Ou seja, vai todo mundo queimar. Vai virar churrasquinho. E a resposta bíblica para isso, Romanos capítulo 8, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, não é religião, é ter o Espírito. Acreditar em Jesus, ter o Espírito de Deus no nosso coração. E o mormonismo? Os não mormons são castigados e depois salvos e têm que aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. É brincadeira, né? Ai, Jesus. Eu tenho que comentar sobre isso. Não, pior é isso. Tem coisa pior ainda. Ou seja, não existe o meio, como é que fala, auxiliar do oficial. Aqui não é uma hierarquia. Por exemplo, vou usar até o exemplo que eu preciso seguir o pastor, para o pastor seguir Jesus, para depois a gente... Inclusive tem gente que acredita de maldição. Ah, se você não seguir aquele pastor, ele vai te amaldiçoar, se você vai ser amaldiçoado por resto da sua vida. E tem um versículo que fala que não existe encantamento para quem? Eu não me lembro todo desse versículo todo. Alguém lembra? Acho que é contra Deus e contra os filhos não existe encantamento, alguma coisa assim. Você sabe qual que é o versículo? Fala aí. Números 23, 23. Eu vou ler aqui, que agora eu preciso ler esse aqui. Números 23, 23. Quem achar primeiro pode ler. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo,
se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Ou seja, não vale encantamento. Então essa questão de maldição aí, você vai sair, tem que sair debaixo da bênção, você tem que sair debaixo da bênção de Deus. E Romanos 8 tem uma condenação lá, né? Sim, Romanos 8, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, não é intermediário, não. Mas segundo o Espírito. Tem um também lá em Provérbios, que é assim como a andorinha, o vaqueiro, a maldição sem causa. Só esses alunos aqui não são alunos. Eles são mestres sentados para ouvir. Vamos lá. E a resposta bíblica para o mormonismo está em João capítulo 14, versos 6, 7, 12, 13 e 23. Eu vou ler bem rápido aqui, para finalizar. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus fala isso. E verso 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Ou seja, ele está falando, eu e o Pai somos um. Se você vê a mim, você está vendo o Pai também. O verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, não é no Joseph Smith. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Verso 14. João 14, verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não é no nome de outra pessoa. Eu vou falar o nome de novo que vai dar risada. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus está falando isso, eu farei. E Jesus respondeu no verso 23. João 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.